Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos a mais um Dr. Apple News dessa sexta-feira, o 58º da nossa sequência de notícias sobre Apple. Agradecer sempre ao Antônio Andrade do blog Inside Apple, ao guia GPHR, ao Renato Azan lá do Rio de Janeiro, que está sempre mandando notícias para a gente comentar aqui. E lembrando a respeito do podcast, se quiser acompanhar por podcast, os links estão aqui embaixo, ou então procure Dr. Apple, que você vai encontrar nas suas plataformas favoritas aí, tá? Vamos para as notícias de hoje, temos bastante coisa para falar. A primeira notícia é uma notícia um pouco triste, um pouco chata, a respeito do William English. O William English foi o criador, aí, o construtor do primeiro mouse, lá em 1968. Ele, junto com o Engelbart, o Douglas Engelbart, em 68 tiveram essa visão do mouse, de um ponteiro do mouse dentro do computador, e construíram isso em 68. O Engelbart era o cara mais da mídia, era o cara que mais aparecia, fazia as propagandas do produto e tal, e o English, que foi o que faleceu essa semana com 91 anos, ele era o cara que botava a mão na massa, que transformava aquele sonho em realidade, em equipamentos mesmo, né? E lá mais para baixo nesse link aqui vocês vão encontrar a mãe de todas as demos, né? A primeira demo de computador da história do planeta foi feita pelo Engelbart em 1968, mostrando essa questão do mouse, né? O Steve Jobs, quando teve na PARC, naquele instituto de pesquisa lá dentro da Xerox, onde estava sendo desenvolvido isso em parceria com o instituto de pesquisa de Stanford, ele ficou doido com essa questão do mouse e teve essa visão de realmente lançar um computador para o público final, né, que tivesse essa tecnologia, transformasse aquele ambiente apenas de comandos, né, de apenas de digitar comando, como era o DOS ou como era o OS da Apple da primeira geração, para o Lisa, que foi o primeiro computador que teve uma interface gráfica, como a gente falou naquele vídeo que eu explico a história do TAN, né, lembra? Então o Lisa foi o primeiro computador por conta desses dois camaradas aqui, do Engelbart e do William English, que faleceu essa semana. Inclusive, esse ano a gente perdeu também o Larry Tesler. O Larry Tesler foi o cara que também trabalhava na Parks, lá da Xerox, e foi o cara que inventou o copy-paste, cara. Então se você usa bastante o Ctrl-C, o Ctrl-V, ou Command-C, Command-V, agradeça ao Larry Tesler, que foi esse cara que inventou esse comando, como facilitou a nossa vida, né? Ele também faleceu esse ano, acho que foi no começo do ano, se não me engano, em fevereiro que ele também faleceu. Então aí os vovôs aí já estão indo embora do nosso planetinha. Bom, próxima notícia, ainda pegando essa carona de história, né? Essa semana, em 4 de agosto, o Steve Jobs admitiu a falha do Mobile Me. O que foi o Mobile Me? Quem já está no Mac aí já faz algum tempo, ou no iPhone já faz algum tempo, lembra do Mobile Me, que foi o avô aí, ou o pai, né? O pai do iCloud, que é o serviço de sincronia, e que também deu sequência para todos os outros que nós conhecemos hoje, né? Como o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive e tudo mais. Tudo começou com o Mobile Me. O Steve Jobs teve essa visão de transformar os equipamentos como um hub de tecnologia, de informação, e junto com o iPhone 3G e com o iPhone 2.0, que seria o iOS 2.0, naquela época não se chamava assim, ele lançou também o Mobile Me, que era o serviço de sincronia de e-mail, contato, calendário e fotografia. O que aconteceu? Foi um fracasso, foi um dos maiores fracassos, porque o serviço não funcionava, dava erro, dava duplicata, as pessoas que se inscreviam no período de teste gratuito já eram cobrados, e foi uma lambança geral, e o Steve Jobs ficou fulo da vida. Tem até história que ele juntou a galera toda lá no auditório da Apple, a galera que participava, centenas de funcionários que participavam desse tipo de serviço, chamou todo mundo e perguntou: escuta pessoal, eu quero que alguém me diga aqui para que serve o Mobile Me, o que ele deveria fazer. E a galera já estava meio com o pé atrás, né? Um ou outro corajoso levantou a mão e começou a falar: não, serve para sincronizar, serve para transmitir informações. Aí ele interrompeu esses caras e falou assim: por que raios? Aí você traduz o raios por um palavrão bem feio, né? Por que raios ele não faz isso? E aí ficou 1 hora descendo a lenha na galera, dizendo que o pessoal, vocês deviam estar envergonhados de vocês mancharam o nome da Apple, e realmente foi
foi um fracasso bem grande para a época, até que ele achou que realmente foi um erro lançar tudo junto, né? Deveria ter lançado de forma paulatina, primeiro a sincronização de e-mails, 30 dias depois a sincronização de calendário e assim por diante. Enfim, a gente vai aprendendo com os erros, né? A Apple teve muitos erros, né? E continua tendo muitos erros. O importante é que a gente vá aprendendo e vá melhorando com isso, né? E o Steve Jobs era craque em expor isso e puxar o melhor das pessoas, ainda mais às vezes até de uma forma cruel. Mas enfim, é parte da história, tá? Pessoal, eu estou preparando para vocês uma sequência, uma parte aqui do canal, né? Eu vou separar um dia da semana para eu contar um pouco da história, tá, da Apple. Vou pegar um livro aí que tem a história bem completa da Apple e eu vou contar essa história de pouco em pouco para vocês. Então espero que virar uma nova série aí junto com os tutoriais e com o Dr. Apple News. Eu vou fazer uma parte apenas da história da Apple, contando desde o começo para que vocês conheçam algumas curiosidades e alguns detalhes, tá? Bom, vamos para algumas informações agora preocupantes, tá? Preocupantes pero não mútil, porque isso já está corrigido já faz algum tempo, inclusive. Mas a Security Researcher mostrou como é que funcionava aquela questão de invasão da máquina, tanto de Windows quanto de Mac, né? Utilizando aplicativos do Office, tá? Aqueles aplicativos que tem macro, por exemplo. Então você receberia um arquivo de macro e esse macro teria alguma coisa maliciosa que colocaria no seu Launch Agents, na sua pastinha que executa no momento da inicialização do Mac um comando para poder baixar um outro programinha e esse outro programinha daria acesso remotamente de uma pessoa para a tua máquina, tá? Esse erro já foi corrigido no 10.15.3, né? Então já faz algum tempinho que isso já foi corrigido, esse tipo de falha, e ficou evidente, né? Foi publicizado agora para gente. A gente já sabe que já faz muito tempo, né, que os hackers usam bastante essa questão das macros no Excel e tal para poder fazer esse tipo de ataque às máquinas, principalmente aos Windows, né, por conta dessa capacidade da macro de interferir na máquina diretamente. Inclusive não faz muito tempo que a Apple, que o Office da Apple roda macro. Antigamente não rodava macro no Mac, né? Mas enfim, uma tática que os hackers usavam e que agora já está resolvido aí. Então, se você tem o Office, atualize o Office. Se você tem o sistema 10.5.3.2, né, já atualiza para o 10.5.3 ou até para o atual, se não me engano, é o 0.6 que nós estamos atualmente, tá? Bom, mais uma notícia com relação à segurança, foi descoberto, né, foi publicizado também agora, algo que também já está resolvido, que é o pessoal da Pangu, né, é Pangu, não é isso? Pangu Research, se não me engano é isso o nome da empresa, ela é chinesa. Ela descobriu uma falha complicada, uma falha unpatchable, uma falha que é incorrigível no Secure Enclave Chip. O que é o Secure Enclave Chip? É um chip que tem em alguns modelos de iPhone, dos equipamentos da Apple, né, os mais recentes. Quais são eles? Vamos lá. iPhone 5S ou superior, o iPad de quinta geração ou superior, iPad Air de primeira geração ou superior, iPad Mini 2 ou superior, iPad Pro, os Macs que tem o T1 e o T2, aquele chip de proteção, o Apple TV de quarta geração, o HD, o Apple Watch de primeira geração ou superior e o HomePod. Todos eles já têm o Secure Enclave Chip. O que acontece? O pessoal da Pangu, eles descobriram, a Pangu Team, né? Eles descobriram uma forma de burlar esse chip. Esse chip, o que ele faz? Ele retém dentro dele um chip separado do processador mesmo, da máquina, dos chips internos. É um chip separado apenas para a parte de segurança. Então, lá vai conter as suas senhas, a validação da sua biometria, o Face ID ou Touch ID. Então os aplicativos eles pedem acesso a esse Secure Enclave Chip e o Secure Enclave Chip ele dá o acesso ou não de acordo com a sua pré-definição, né? Então ele não tem acesso direto a esse conteúdo, tem esse intermediário. E esse pessoal eles conseguiram encontrar uma falha que eles conseguiam acessar esse conteúdo e é uma falha que está no hardware, não é nem no software, então é algo mais complicado. A boa notícia é que isso eles conseguem fazer até o chip A11 Bionic. A gente já está no A12 e no A13, então são chips anteriores. Então você que tem
um equipamento mais antiguinho, pode ter esse tipo de problema, mas ele só vai ter esse tipo de problema se o hacker tiver acesso físico ao seu aparelho. Não é nada que acontece pela internet, você clicando num link. A pessoa precisa ter o acesso físico no seu aparelho, ligar num outro equipamento para poder conseguir fazer esse tipo de acesso, tá? Então, como a gente fala, pessoal, os equipamentos da Apple são mais seguros? Com certeza são mais seguros. Eles são invulneráveis? É um Superman? Não, não é um Superman. Sempre vai ter falha e vai ser sempre o cachorro correndo atrás do rabo. Mas a gente sabe que o iOS é muito mais seguro do que o Android e o macOS é muito mais seguro do que o Windows. Então é esse o fato, né? A gente tem que tomar sempre cuidado, obviamente, mas a gente sabe que quem usufrui desse ecossistema da Apple tem um pouco mais de segurança. Não é 100%, mas tem um pouco mais de segurança. Até porque segurança, pessoal, é uma sensação, né? Segurança não é algo palpável. Então a gente sente segurança ou não sente segurança, tá bom? Vamos para a próxima notícia. O pessoal ficou um pouco decepcionado, né, nessa semana, porque teve um lançamento do iMac, né, uma reformulação do iMac, só que só na parte interna. Né, a pessoa está esperando aí um iMac novo, com um design novo, mas ainda não veio. Só que esse iMac que veio, ele veio porreta, viu, pessoal? Veio com algumas novidades assim bem interessantes. A primeira coisa é o Nano Texture Display, que é um display que tem como se fosse um polimento, passar uma lixa na tela, e ele diminui o reflexo. Para você que se incomoda com reflexo, olha essa diferença. Aqui à direita a gente tem o que não tem o Nano Texture Display e à esquerda esse novo, que é a mesma tecnologia que a gente tem no Cinema Display, né, que está sendo vendido aí para o Mac Pro, aquela torre que parece o ralador de queijo. Eu me incomodo muito com reflexo, eu reconheço, e existem algumas películas que você põe, mas eu não gosto de película, né? Nem no iPhone eu gosto de película. Olha só a grande diferença, realmente isso aqui faz, para quem trabalha com design, para quem precisa de um monitor bom, de ver detalhes e tal, isso aqui é espetacular, tá? Dependendo inclusive da posição que você trabalha, se você tem uma janela atrás, enfim. Mas é muito bom. Além disso, a gente tem o novo processador da Intel, a gente tem uma câmera agora de 1080 Full HD na câmera da frente, né? Obviamente não tem câmera de trás do iMac, né? Mas é o que a gente chama de FaceTime Camera nos computadores, que até então era HD, era 720, agora é 1080, dando uma qualidade maior aí para suas chamadas de FaceTime e etc, e outros programas de videoconferência. Também agora SSD por default, por padrão, não tem mais HD nem Fusion Drive, o que é excelente. A gente precisa realmente parar de utilizar HD. E uma outra diferença é com relação ao áudio, né? Tanto o volume, tanto o alto-falante quanto o microfone tiveram um improvement bacana com relação à versão anterior, e a placa de vídeo também, que agora a gente está na placa de vídeo AMD Radeon Pro 5000, que é uma placa de vídeo muito violenta, viu? Para quem vai trabalhar aí com vídeos em 4K ou 8K, vai ter um ganho de performance aí bacana. Tá equiparando aí com o iMac Pro, lembra do iMac Pro? Aquele todo pretinho e tal? Tá até melhor do que a linha base do Mac Pro, tá? Então realmente foi uma atualização importante, mas ainda não chegou aquele layout novo, aquele design modernão que a gente está esperando e sonhando aqui, tá? Vamos lá, vamos para frente. iPhone 12. A Digitime está dizendo aqui que o iPhone 12 provavelmente vai ter lançamento separado em duas etapas. A ideia, os rumores é que vão ser lançados 4 iPhones, né? Um de 5.4 polegadas, outro de 6.1 polegadas, outro de 6.1 polegadas, que seria o Pro, e um outro de 6.7 polegadas, que seria o Pro Max, né? E pelo que eles estão dizendo aqui, o lançamento, a venda, né, vai ser separada em duas etapas. Primeiro eles vão lançar um de 5.4 e 6.1 e o outro de 6.1 e 6.7, talvez alguma coisa assim. Então a gente não sabe ainda se vai ser assim, mas é bem provável por conta dessa dificuldade de produção, por conta da pandemia toda, né? A gente teve uma dificuldade de produção grande aí lá no Oriente, então é bem possível que tenha um delay aí grande com relação a isso, tá? Outra coisa que foi vazada essa semana seria uma parte do iPhone 11, do chassi do iPhone 11, mostrando aí esse anel magnético, provavelmente para um carregamento por indução.
Então talvez a gente veja aí também mais para frente aquela base da própria Apple, AirPower, iPower, sei lá como é que vai chamar aquilo ali, mas com essa base de indução, ou então até algum outro tipo de carregamento, né? Tá naquela confusão se a Apple vai vender o iPhone com um carregador de parede ou não. A gente ainda não sabe como é que vai acontecer isso, mas enfim, temos mais uma pista para um outro tipo de carregamento dentro do iPhone. Mais uma notícia para vocês com relação aos iPads. A gente teve o fechamento aí de fiscal, né, da Apple. Para vocês terem uma ideia, o quarto de junho, a performance da Apple no quarto de junho foi de 59,7 bilhões de receita, com 11,25 bilhões de lucro, pessoal. 11,25 bilhões de grana no bolso. Realmente é muita coisa, tá? E puxado isso principalmente pelo iPad. Ó. Olha só a comparação dos tablets da Apple com a concorrência. A Apple enviou aí, acabou vendendo 14.249.000 unidades no segundo quarto aí de 2020, seguido pela Samsung com 7.000, a metade, né? Então a Apple está com o dobro do segundo colocado em vendas de tablets, ainda é o disparado na frente, né, como líder, mas o ganho, o crescimento foi menor, tá? O crescimento foi praticamente 20%, 19,8%, enquanto a Samsung cresceu 39%, talvez por conta dos preços, né? Também tem isso, essa questão de preço interfere bastante, ainda mais nessa situação aí econômica complicada do mundo todo, né? Não só aqui. Bom, vamos lá. Outra notícia vazada aí com relação à bateria do Apple Watch, a bateria do Apple Watch Série 6 que está para ser lançado aí. A gente tem, pela especificação que foi vazada aí, a gente vai ter um acréscimo aí de miliamperes. O do 5, né, o WatchOS Series 5, tem 296 miliamperes e esse vai ter 303. É uma diferença pequenininha, significa que ele vai durar mais? Pode até ser que sim, mas na verdade esse valor significa que ele é mais forte, ele gera mais potência, mais energia para o iPhone, talvez por algum tipo de sensor novo que necessite de mais energia, né? Agora, se vai durar mais a bateria ou não, vai depender de outros fatores. É bem provável que sim, tá? O meu eu não reclamo, tá? O meu dura o dia todo, aliás, mais do que um dia. Se eu não precisar carregar, ele dura um dia e meio, tranquilo. Óbvio que os Apple Watches que vão ficando mais velhinhos, as baterias vão perdendo a capacidade, natural, tá? Mais uma notícia para vocês, ainda com relação ao Apple Watch, é aquele rumor de um sensor de oxigenação sanguínea. Tá? A gente já vem falando isso já há muito tempo, inclusive que o próprio sensor que já tem nos Apple Watch seriam capazes de fazer essa detecção. Eu não sei se isso é muito impreciso e a Apple ainda não liberou esse recurso, mas a notícia que nós temos aqui é que vai ter um novo sensor, seria um sensor extra nessa versão 6 aí do Apple Watch, inclusive pela empresa ASE Technology, que é justamente que está fazendo essa produção desse sensor. Vamos ver, porque também é legal, quanto mais a gente tiver esse tipo de medição no Apple Watch, é mais legal ainda. E por último, para a gente fechar, um golpe aí que foi descoberto pela Apple, deu um prejuízo de $1 milhão, para vocês terem uma ideia. Isso aconteceu lá na Suíça, mãe e filho chineses que moram lá na Suíça, né? Já há alguns anos, o que eles faziam? Eles recebiam da China iPhones quebrados, iPhones originais, mas na verdade eram falsificados, só que a falsificação era tão boa que os funcionários da loja da Apple não reconheciam. O que acontecia? Eles sabem da política, como é que funciona a política da Apple. Quando você chega com um iPhone que teve algum dano por entrada de líquido, não porque você derrubou alguma coisa assim, mas por entrada de líquido natural, né? A loja nem questiona muito. Ela pega teu aparelho e já te passa outro. Você paga uma taxa de 100 francos, né? Que seria aqui 578 reais hoje, né? Então você paga 600 conto e pega um iPhone novo. Você deixa o seu molhado e pega um iPhone novo por esse preço. Isso lá na Suíça. Como eles sabem que a política da Apple, quando o iPhone está molhado, é a loja não abrir, não mexer no aparelho, por risco de pegar fogo, de curto, esse tipo de coisa, eles já pegam o lote e já mandam direto para a fábrica, e a fábrica que se vira em fazer isso. Então as lojas nunca prestavam muito atenção
até porque eles conseguiam clonar o e-mail, o e-mail não, o ID do aparelho, né? O e-mail mesmo, aqui está dizendo o e-mail. É que tem o e-mail e tem o número do próprio aparelho, né? Então provavelmente tem alguém lá na fábrica, malcomunado com o pessoal lá da China, que mandava esses iPhones falsificados com um e-mail verdadeiro para dentro lá da Suíça, e essa mãe e filho chineses faziam essa troca, e aí mandavam os aparelhos originais e trocados de volta para a China. Eles recebiam cerca de 10 euros, 10 francos aí por cada aparelho que eles faziam essa troca. E eles foram presos, podem pegar aí até 4 anos de prisão, e o que eles estão alegando, que o chinesinho está alegando, é que ele não sabia aí que eram iPhones falsificados, ele achava que eram iPhones verdadeiros, e ele só fazia troca, porque o pessoal lá na China falava que lá era mais complicado, mais burocrático, enfim, mas deu um prejuízo de $1 milhão para a Apple, olha só que coisa, né? E aí eles foram descobrir isso só mais para frente, quando os equipamentos começaram a chegar lá na fábrica. Bom, pessoal, essa é a última notícia que eu separei para vocês essa semana. Agradeço a todos pela audiência, por acompanhar aqui comigo esse Dr. Apple News. Espero vocês na semana que vem e aconselho vocês aí a visitarem o site drapple.com.br, a conhecer os cursos. Tem o curso da Siri que está indo muito bem, o pessoal tem gostado pra caramba. Os cursos do sistema operacional, iPad, iPhone, Mac, e dos aplicativos também, para você poder aprender de forma mais completa e usar melhor a ferramenta que você tem em mãos, tá bom? Lá no site também você encontra os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, uma aula VIP, tudo remotamente aí no conforto do teu lar, é só agendar o horário comigo, ok? Eu agradeço a vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!